Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana, sejam muito bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre essa preparação de reta final para o Enem, o que é importante nesse final do mês de outubro, início de novembro. Então sigam por aqui se vocês querem acompanhar as dicas. Queria primeiro de tudo me desculpar por não estar postando mais vídeos com tanta frequência. Eu juro que eu tô tentando, mas eu tô tendo uma quantidade bem grande de aula. E eu gosto muito de postar aqui, então por mim eu gravava vídeo o horário que eu chegasse, até de madrugada eu gravava, mas a iluminação fica muito ruim, não tem condições. Então eu tenho um espaço de tempo não muito grande para gravar, considerando o meu horário de aula. Tô tentando fazer isso funcionar. O vídeo de hoje mesmo eu queria que ele tivesse saído no início do mês, e infelizmente só foi possível agora. Mas acho que ainda tem várias dicas que são muito válidas para essa reta final, então eu espero que vocês acompanhem. A primeira coisa que eu queria falar já é uma dica, mas é também uma observação, um disclaimer sobre o vídeo, sobre tudo isso. Ter autoconhecimento é uma coisa muito importante durante todo o processo de estar estudando para algum processo seletivo. Mas eu acho que é ainda mais importante nessa reta final. E o que eu mais quero dizer com isso é não caiam nas armadilhas de achar que outras pessoas sabem o que é melhor para vocês. Mais do que vocês mesmos sabem, se é que isso faz algum sentido. Assim, eu acho de verdade que a internet é uma coisa que traz muitos benefícios e muitas vantagens dentro do estudo para o Enem. Tem muita gente gravando conteúdo, muita gente dando videoaula, mas também tem os coaches da aprovação que vão tentar te dizer que tu fez tudo errado até agora e que só é possível passar se tu utilizar o método deles. E tudo isso é para tu se sentir um lixo contigo mesmo e com a forma que tu estuda e acabar comprando o curso deles no final. Então, assim, não caiam nesse tipo de papo. Eu tô tentando até reduzir o que eu quero falar, porque eu tenho tanta coisa para falar sobre esse assunto que eu vou fazer um vídeo só sobre isso mais pra frente. Mas o que eu quero que fique muito claro aqui é que é importante e é bom consumir conteúdos te indicando estratégias de prova, dicas, a ordem de fazer as questões, isso e aquilo, mas no fim tu precisa ter um senso crítico, avaliar as informações que tu recebeu e pensar o que tu realmente acha que é melhor pra ti. Ah, porque a estratégia de fulano é essa e ele tirou 980 em matemática e 1000 em redação e foi aprovado em medicina na USP. E o cérebro de fulano funciona do mesmo jeito que o teu? A gente não tem como saber isso. Pessoas podem alcançar resultados espetaculares tendo estratégias completamente diferentes, porque a nossa cabeça funciona de jeitos diferentes. Então, consumam esse tipo de conteúdo na internet, isso é ótimo, mas também avaliem o que dentro disso faz sentido para vocês. E isso vale para esse vídeo também, por isso que eu deixei essa dica como a primeira. Aqui eu vou trazer um pouco do que funcionou comigo, mas se tu acha que tu funciona de um jeito diferente, outras estratégias, outras dicas são melhores para ti, vai nisso, vai no que tu sente, no teu coração e boa sorte. Agora falando um pouco sobre o que eu fiz durante a reta final pro Enem do ano passado, que foi o da minha aprovação. Eu sei que tem muita gente que prefere ficar quietinho, ficar descansando nos dias antes da prova, dormir, se distrair, relaxar a mente. Isso é super válido, mas não foi o que eu fiz, nunca na vida isso daria certo pra mim. Eu estudei muito nas semanas antes do Enem. Eu fiz, assim, uma lista, isso eu acho que é uma coisa muito valiosa. Eu fiz uma lista dos conteúdos que eu sabia que não estavam fixados na minha memória e eu revisei eles durante a semana anterior. Durante o mês anterior, mas principalmente a semana anterior, eu revisei tudo que eu sabia que não tinha ficado na minha memória de longo prazo. Eu falei o que eu não consegui aprender, decorar durante o ano, vai ficar na minha memória de curto prazo. Então eu fiz isso principalmente com, assim, fórmulas de física, de matemática que não tinham ficado muito segmentadas. Eu cheguei a olhar, assim, 2 dias antes da prova. Eu falei, eu vou repetir essa fórmula 50 vezes durante o dia inteiro para ela ficar na minha cabeça. Às vezes vem chegando outubro, novembro e começa a se abater sobre a gente aquela sensação de que já terminou. O ano já terminou, a minha preparação já terminou, o que eu não aprendi eu não vou mais aprender, tá tudo perdido e é hora de começar a pensar no ano que vem. Mas nem sempre é assim. Se tu foi uma pessoa que se esforçou durante o ano, que estudou, continua estudando nesse momento, a menos que tu queira tirar ele para descansar porque acha que é melhor para si.
Mas não faça isso por essa sensação de que já terminou, já tá tudo perdido. Até porque se tu seguir se esforçando, talvez tu não consiga passar esse ano, mas o teu resultado no Enem vai ser um resultado real e que vai direcionar a tua preparação para tu ser aprovado no próximo ano. Então, recapitulando, listinha de matérias que tu não sabe, que tu não se sente seguro e dá uma olhada nisso nos próximos dias. Eu estaria fazendo bastante exercício, foi o que eu fiz ano passado. Fiz muito exercício de todas as matérias, mas principalmente as que eu tinha mais dificuldade, que era da área de matemática e ciências da natureza. E pelas questões que eu errava, eu fazia uma análise. Opa, eu errei essa questão por falta de atenção, eu errei ela por uma interpretação errada do enunciado ou de alguma das alternativas, ou eu errei ela porque me faltou uma informação do conteúdo. E se me faltou alguma informação, eu vou revisar esse conteúdo, eu vou tentar olhar de novo nos próximos dias. Ana, e quais matérias eu priorizo? Primeiro de tudo, o curso e a universidade que tu quer tem peso em alguma matéria? Se tem, os pesos que vão te mostrar onde tu precisa focar nessa reta final. Se não tem peso em nada, como é o caso da UFSM onde eu estudo, foco em redação e matemática sempre. São as áreas do conhecimento que podem te dar uma maior nota. Eu tenho aqui no canal uma série completinha sobre redação, tem vídeo sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, e ainda tem um vídeo lendo a minha redação do ano passado, que foi 980, desconto apenas na gramática, então a estrutura dela tá tudo certo. Acho que isso pode ajudar quem não estiver se sentindo confiante com a redação ainda. Se você nunca fez o Enem antes, se informa, pelo amor de Deus, sobre regras de prova no geral. Não adianta nada a gente passar o ano inteiro estudando e na hora acabar perdendo a prova por alguma bobagem. O celular tocou, não cumpriu com alguma regra do edital, enfim. Às vezes a gente tem a impressão de que isso nunca vai acontecer com a gente, é tudo senso comum, mas no dia da prova a gente tem uma sensação muito forte de nervosismo, às vezes a gente não consegue pensar direito. No ano de 2022 eu saí de casa sem a minha identidade, tive que voltar a buscar. Então assim, acontece com todo mundo, ninguém tem tempo de ficar lendo edital, lendo muita coisa, mas procura algum vídeo ou conversa com alguém que já fez o Enem um ano anterior e pede para essa pessoa te explicar as principais regras no momento da prova, para não se perder. Lembra que não tem tempo extra para o cartão resposta, então tu tem que estar sempre atento nas marcações de tempo que o fiscal de prova vai fazer. Geralmente eles explicam como é que vai ser as marcações de tempo durante a prova. Se tu não entendeu, pergunta, porque é melhor tu perguntar, fazer uma pergunta que tu acha estúpida e tu pensa que talvez alguém da tua sala possa te julgar por perguntar, do que tu não entender e acabar passar a prova inteira achando que é um horário, quando na verdade é outro. Se tu é uma pessoa que se sente nervosa durante a prova, por favor, tente trabalhar isso de alguma maneira. Se faz terapia, conversar sobre isso, ou às vezes só conversar com um amigo, com um familiar, com alguém que te apoie, já vai te trazer uma sensação de mais alívio e de mais confiança para o dia da prova. Eu mesma falei para vocês que eu estudei muito nos dias antes do Enem, na semana antes do Enem, mas a gente precisa ter um equilíbrio. A gente precisa também, nesses últimos dias, ter momentos que vão nos encher de energia, que vão nos encher de força, de vontade, de confiança. Então, tentem se conectar com pessoas que vocês amam, que vocês têm essa proximidade, para estarem calmos no dia da prova. Outra dica é fazer uma listinha no celular ou no papel com as coisas que tu vai levar para o local de prova. Por exemplo, celular para avisar a família que saiu quando terminar a prova, ou para pedir um 99 para voltar para casa, enfim. Comida, que tipo de alimento tu pretende levar, água, não esquecer, muito importante. Não recomendo levar coisas que tenham muita cafeína, que tenham a intenção de ser energizantes, porque isso pode acabar dando errado e te trazer a sensação de nervoso ou de ansiedade. Não esquecer das coisas mais importantes, documento e caneta. A caneta tem que ser com o tubinho transparente, então dá uma olhada nisso antes. Tubinho transparente e a parte de dentro, tipo o tubinho de tinta mesmo, preto. Eu vou pegar uma pra mostrar. Esse tipo aqui de caneta, ó. Pensem sobre as canetas que tu vai levar, porque às vezes isso parece uma coisa tão trivial, mas é importante no momento que a gente tá fazendo a prova. Se tu costuma escrever muito a redação, precisa fazer uma letrinha bem apertadinha para caber, pega uma caneta com ponta fina para redação e outra com a ponta um pouquinho maior
para a hora de passar o gabarito, porque vai demorar muito mais passar as tuas respostas para o cartão resposta se tu tiver uma caneta de ponta bem fininha do que se tu tiver uma com uma ponta maior. Outra coisa a se pensar é se tu gostaria de assistir algum aulão. Tem aulões que são online, pagos, não tô conseguindo falar. Tem aulões que são online, gratuitos, tem às vezes presenciais, dependendo da cidade que tu mora. Então, se tu acha que isso é uma coisa legal, que vai te ajudar, que vai te fazer bem, vai atrás, pesquisa se ainda tem algum que tu consiga participar ou assistir. Eu participei dos aulões do meu cursinho ano passado e também assisti os do Lauro, do Interpreta Enem, aqui pelo YouTube. E foi ótimo, assim, é uma coisa que eu acho que me aliviou muito, fez eu me sentir tão bem, porque é aquela sensação de ter uma revisão muito rápida de tudo que estudou, de tudo que tu estudou durante o ano inteiro. Fez eu me sentir muito confiante, sabe? Os professores começavam a falar e eu pensava, eu sei isso, eu lembro isso. E algumas coisas foi o contrário. Algumas coisas os professores falaram e eu pensei, nossa, isso aí eu tô super fraca e é uma coisa que cai. Porque isso é importante também, né? Não adianta nesses dias, últimos dias pro Enem, a gente se desesperar e pensar, nossa, eu não sei polinômios. Polinômios não caem no Enem, não faz diferença alguma. Tu não pode se desesperar a ponto de começar a estudar coisa que nem cai, que não faz diferença alguma pra tua prova. Então, assim, os aulões me fizeram ter essa noção de algumas coisinhas que eu precisava revisar, mas na maioria dos assuntos eu pensava, nossa, eu tô bem, eu tô sabendo, tá tudo certo, tá legal. E muitas vezes os professores ou as pessoas que estão ministrando esse aulão vão ter também algum papo no sentido de tentar te tranquilizar, tentar te deixar mais calmo pro dia da prova. Eu acho que tive muito esse impacto porque era uma pessoa que já me conhecia antes, mas quando eu tava saindo no final do aulão do meu cursinho ano passado, eu tive um papo, assim, muito legal com meu professor de matemática. Eu nunca vou esquecer daquele momento, assim, ele me segurou meu rosto, assim, com as duas mãos e falou, Ana, vai dar certo, já deu certo. Ele falou, assim, com tanta, eu não sei, tanta energia, tanta confiança em mim, ele falou, já deu certo. E eu realmente acreditei, sabe? Foi um momento mágico, assim. Depois dali, eu me senti super tranquila pra prova, eu não senti mais um pingo de nervosismo. Sempre falo isso, eu acho que o meu estado mental foi uma coisa que influenciou muito a minha aprovação. Mas isso é uma coisa que todos nós a gente precisa pensar, independente da idade, independente de há quanto tempo tá tentando fazer o Enem. A gente precisa ter esse raciocínio de que a gente tentou, a gente fez o nosso melhor dentro das nossas condições. E se a gente não passar, não vai ser o fim do mundo. Tu é a única pessoa que viu tudo, que acompanhou tudo. Todas as dificuldades que tu teve, todo o tempo de estudo que tu teve, o tanto que tu se esforçou, o tanto de coisa, de sentimentos ruins, de pessoas falando coisas ruins que tu teve que lidar e aguentar ao longo da tua preparação. Tu é a única pessoa que sabe tudo isso, que presenciou tudo isso. E a gente precisa se dar o crédito. Às vezes a gente é muito rígidos com a gente mesmo. A gente precisa se dar o crédito por ter tentado, por ter se esforçado. Mesmo que não dê certo, que não venha a aprovação, o nosso esforço ainda vale muito. Enfim, tive um super papo aqui que não era a intenção do vídeo. Eu comecei a gravar esse vídeo muito na correria. Eu tinha, tipo, meia hora pra gravar tudo. Então eu não fiz um planejamento igual eu sempre faço. E comecei a desandar falando que eu achei que era importante vocês ouvirem. Eu vou gravar ainda, prometo, um vídeo com coisas que tu precisa saber pro dia de prova, tipo essas coisas que eu falei de o que tem que levar. Vou falar um pouco sobre coisas pra levar pra comer, enfim, regrinhas do dia da prova. Prometo que eu vou postar isso antes do dia da prova pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, que me perdoem pela ausência aqui no canal. E se tu gostou, não esquece de se inscrever, de deixar um like, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo por aqui. Se vocês têm alguma dúvida, deixem nos comentários ou me mandem no Instagram. Eu deixo o Insta na descrição dos vídeos e sempre respondo vocês por lá também. Tchau, tchau!